o Flamengo deve ter 2 desfalques para o jogo mais importante da temporada. Essa é a verdade, porque esse jogo ele pode salvar o Flamengo de um vexame histórico. Esse é o negócio, porque não passar de fase na Libertadores num grupo ridículo que tem Central Córdoba e Deportivo Táchira é um papelão, Bruno. E o Felipe Luiz, ele vai ter os seguintes desfalques. Ele vai ter o desfalque do Pulgar e do Alan. Os dois passaram por exames, né? Eles saíram lesionados do último jogo, no último sábado. Segundo o clube, ambos foram diagnosticados com uma pequena lesão muscular na posterior da coxa direita e iniciaram o tratamento. A tendência é que os dois não estejam à disposição para esse duelo decisivo de quinta-feira contra a LDU. Outro que deve seguir fora do time e que é muito importante, Bruno, na minha opinião, é o Gonçalo Plata, que se recupera de um edema ósseo no joelho direito. Bruno, Pulgar para mim faz muita falta, Alan pouca, mas o Alan seria um substituto, um provável substituto. Mesmo assim, Flamengo bem favorito e tem que fazer saldo de gols, né, Bruno? Flamengo precisa ganhar por pelo menos 2-0 da LDU para ficar à frente dos equatorianos em saldo de gols, né? É um jogo muito importante porque é um grupo que tem um time que perdeu para todo mundo, que é o Deportivo Táchira. Então, quando tem um time que perde de todo mundo, a pontuação vai lá pro alto, né? Todo mundo faz 6 pontos. Ainda tem mais 2 jogos. Hoje joga o Central Córdoba lá na Venezuela com o Táchira. Então, acho que a última chance do Táchira é tirar ponto de alguém. Mas quando tem um time assim, todo mundo tem que fazer muito ponto. E o Flamengo, o que complicou ele foi a derrota em casa pro Central Córdoba, né? Esse foi o jogo fora da curva, o jogo que o Flamengo paga até hoje na Libertadores por ele e vai ter que ganhar da LDU, que, claro, o Flamengo é favorito sim, mas não é um jogo totalmente fácil, vai ter sua dificuldade, vai ter sua pressão. O Pulgar faz muita falta, sim, e o Alan é um jogador melhor que o Everton Araújo, que deve jogar. O Everton Araújo com a bola no pé, ele fica abaixo desses jogadores. Tanto que no jogo contra o Bahia, quando sai Alan sai no início, depois sai o Pulgar, os dois iniciaram. Joga o Everton Araújo de primeiro volante, o Felipe teve que mudar a saída de bola. O Gerson começou a vir buscar a bola entre os zagueiros para fazer a saída de bola, com qualidade, que é uma coisa importante no time do Felipe Luiz. Então são desfalques importantes porque perde, né, a qualidade na saída, vai ter que alterar ali a saída de bola do Flamengo. O Plata também era um jogador importante, pelo menos como opção. Plata é um cara que vai muito bem na bola longa, que é uma alternativa. O adversário avança para marcar a saída do Flamengo, tem a bola longa, uma alternativa. O Plata ganha muito essa bola no alto e para marcar a saída de bola do adversário também, que é um ponto importante do que o Felipe propõe, que é marcar a saída de bola. E com a formação ali com o Gerson, o Pedro, o Arrascaeta, o De La Cruz, ele tem mais dificuldade de fazer isso. Quando ele tem um time mais físico ali com o Plata, até o Michael, o Luiz Araújo, eles têm mais facilidade de marcar a saída de bola para pressionar, para tentar empurrar o adversário para trás, tentar roubar a bola. Com essa formação com jogadores até mais técnicos, ele tem mais dificuldade para fazer isso. E o Plata é um cara muito físico, né? Um cara que incomoda o adversário. Então são desfalques importantes, mas ainda assim o Flamengo tem que vencer. É melhor que a LDU, é favorito para vencer. E na matemática, né? A matemática obriga o Flamengo a vencer o jogo do Central Córdoba no Maracanã. Isso que tá pesando, é aquele jogo. O Flamengo está numa situação difícil por causa daquela derrota e vai ter que compensar, vai ter que não conseguiu fora de casa ganhar nem da LDU nem do Central Córdoba e tem que fazer os dois em casa. O último jogo com o Táchira é bom porque é uma chance de aumentar o saldo e isso pode ser necessário. Então o Flamengo tem que fazer a parte dele, ganhar hoje e ganhar bem o último jogo. O último jogo com o Táchira, que pode definir a classificação, talvez no saldo, talvez com um triplo empate de 11 pontos. Bruno, por causa daquele jogo e também o de volta, né, contra o Central Córdoba. Tem que ganhar do Córdoba dentro e fora de casa, né? Na teoria sim. Que os jogos fora tem alguma dificuldade a mais, né? É um jogo mais difícil, é um jogo que, se você ganhar tudo em casa e empatar fora, tá ok, você vai passar. Ainda mais ganhando na Venezuela do Táchira, tem um time muito fraco ali que perde de todo mundo. E o Flamengo ganhou lá. Então, se ele ganha em casa e empata fora, ele estava muito bem, né? O jogo em casa acaba fazendo uma diferença. O Flamengo, ele não jogou bem nenhum dos 4 jogos na Libertadores até aqui.
Mas assim, ainda empatar fora, em relação ao resultado, ok, beleza. Só não podia empatar fora com o Táchira, porque a LDU não empatou na Venezuela. E se o Central Córdoba não empatar hoje, aí se tivesse perdido ponto na Venezuela, aí faria uma diferença gigantesca. Mas, sim, em termos de classificação, é o jogo do Maracanã que tá pegando. Se tivesse vencido ali, tava muito sossegado. Empata fora e ganha em casa, tava muito sossegado. Ô, Vamp, já vou chamar o Mauro também, porque ele deu uma informação, né, na coluna dele, de que provavelmente vai ser cada vez mais difícil ver Arrascaeta e Pedro escalados juntos, né, nesse time do Flamengo. Eu vou querer escutar isso do Mauro César Pereira. Mas, Vamp, ainda sobre o meio-campo do Flamengo, tá sem o Pulgar e sem o Alan. Tem o garoto Everton Araújo, que para mim tá muito abaixo dos outros jogadores do Flamengo. Tem o Gerson, que dá para você recuar. Eu prefiro o Gerson de segundo volante, tá? Eu prefiro de segundo volante do que na posição atual. Como você escalaria esse meio-campo? Daria também, recuaria o Gerson, colocaria Luiz Araújo, né, para jogar também no meio, chegando mais na frente. Como você escalaria esse Flamengo? E qual a falta que principalmente o Pulgar, né, que você jogou muito ali, né, na volante, foi um dos grandes volantes do futebol brasileiro. Qual a falta que o Pulgar faz hoje nessa estrutura do Felipe Luiz, Vando? Então, Tico, o Pulgar é titular absoluto, né, do Flamengo, por sinal até renovou o contrato. Mas se você pegar, eu acho que o Felipe Luiz vai armar esse time de acordo com o que acontecer hoje. Hoje às 19 horas, joga lá o Desportivo Táchira contra o Central Córdoba. Né? Se você pega o Flamengo, ele foi lá, ganhou de 1-0. O LDU também foi 3-2, porque aí ficou com saldo de 1 também, estava indo para um saldo maior, aumentando o saldo. Quer dizer, 1 gol de diferença e tomou 2. Né? O Central Córdoba hoje também vai estar lá, né? Vendo. Então o saldo de gols é que muda no critério de desempate dentro da Libertadores, não é o número de vitórias. E aí é torcer para não golear, ou mesmo o Táchira tirar ponto. Se o Táchira tira ponto no Central Córdoba, o Flamengo pode fazer um jogo mais tranquilo para terminar em primeiro do grupo. Se o Central Córdoba ganha, e ganha com diferença de gols, se for 1, tá tudo bem. Se for com mais, aumenta seu saldo. Porque o LDU saiu de lá com saldo de 1, nessa vitória lá, na Venezuela. O Flamengo também sai com saldo de 1, ganhou de 1-0. E o saco de pancada, de repente, pode dar uma zebra lá e fazer com que a escalação do Felipe Luiz vai muito em cima do que aconteceu hoje. Do que aconteceu hoje, porque o jogo do Flamengo só é na quinta-feira. Então já deve estar de olho hoje no jogo de hoje, às 19 horas, para poder tomar qualquer tipo de atitude em relação ao jogo de quinta. A possibilidade de botar o Danilo de zagueiro, o Léo Ortiz vir de volante também. Já fez isso com o Tite várias vezes. É melhor isso do que o Everton Araújo. Tem essa possibilidade, Léo Ortiz com o Gerson. Né? Saída de bola, porque o Tite utilizou, né? Sim. Várias vezes o Léo Ortiz de primeira volante ali. Dá uma proteção maior também. A zaga tem um passe qualificado. Então tudo vai do resultado de hoje à noite lá na Venezuela para a escalação de quinta-feira. Concorda, Mauro César Pereira, com o Vamp? Você acha que a escalação vai ser feita com base no resultado do jogo de hoje? Central Córdoba vai enfrentar o Deportivo Táchira na Venezuela. E outra, Mauro, você soltou a informação de que Arrascaeta e Pedro cada vez mais vão ser menos escalados juntos como titulares do Flamengo, né? Talvez ali pela situação física. Eu queria que você explicasse isso, se isso já pode começar nesse jogo ou não, ou só no desenrolar do ano, e se você concorda com o Vamp, que a escalação do Felipe Luiz pode sair de acordo com o resultado de Central Córdoba e Deportivo Táchira, Mauro. Isso já começou no jogo passado. Por que o Bruno Henrique foi escalado de saída? Para fazer pressão na saída de bola do Bahia. E isso mereceu elogios do Felipe Luiz, mesmo o Bruno Henrique não fazendo um bom jogo. Ele pode ter feito um bom jogo taticamente, cumprindo essa tarefa, mas ele não participou de nenhuma jogada ofensiva, nenhuma jogada ele criou. Ele é um atacante,
né? Senão a gente volta naquela versão Gabriel Jesus Copa de 18. Não, ele marca a saída de bola, ele marca, mas ele não fez nenhum gol, nenhuma assistência, ele é atacante. Então ele escala um volante para marcar a saída de bola do adversário. É só marcar? Não, o cara tem que marcar, mas tem que produzir alguma coisa. Aí a atuação é completa. E a atuação do Bruno Henrique, ela foi boa só no cumprimento tático daquilo que o técnico passou. Que é uma ação defensiva, de certa forma, né? Você está pressionando a bola, a saída do adversário, para ajudar a recuperar a bola. E a partir daí construir alguma coisa. Enfim, o Bruno Henrique foi escalado no sábado só por isso, e o Pedro ficou no banco. Porque o Pedro não tem essa característica, ele não é um cara muito intenso, ele é um cara mais pesado, ele tem menos mobilidade, então você não pode esperar do Pedro que ele vá correr 11 quilômetros, 12 quilômetros, não vai correr, que vai marcar, não vai, ele tem outros predicados. E o Arrascaeta também não tem exatamente essa característica, até faz esse trabalho um pouco mais que o Pedro, mas aí sim, tem a questão física também, ele está sendo tratado com muito cuidado para poder ter esse rendimento e jogar. E está jogando mais à frente, jogando mais, quase um centroavante muitas vezes, né? Até lá eles internamente falam que ele virou não um 10, mas um 9,5. Ou seja, um jogador que atua como... O gol dele foi de centroavante, o gol de cabeça agora, no final de semana. Né? Ele já tinha feito isso lá com o Jorge Jesus, alguns momentos, inclusive, tipo um falso 9. Então, o que acontece? Como o Felipe Luiz não abre mão desse jogo que ele chama de pressionante, é inviável você ter os dois sempre. Talvez na quinta-feira, pela necessidade de fazer o gol e de vencer, ele abra mão um pouco dessa capacidade de pressionar a saída de bola do adversário, até porque esse adversário vai jogar fechado, esse adversário vai se encolher e tentar ocupar mais o espaço, tendo mais jogadores que possam finalizar e fazer gol. O Flamengo perde muito gol, né? Demora a fazer. Então os dois são caras decisivos, o Pedro e o Arrascaeta. Pode ser que os dois joguem juntos, mas a tendência é que eles nem sempre sejam escalados juntos. Por conta dessa característica, então pode haver sim, e com muitos jogos, um jogo vai ser um jogo vai ser os dois, outro jogo vai ser o outro no segundo tempo. Isso tende a acontecer, sim. Sim. Aliás, isso já era discutido antes até do Pedro voltar a jogar. Como é que vai ser quando o Pedro voltar? Porque isso é uma... Gente, ninguém está dizendo que o Pedro não joga nada, que o Arrascaeta é ruim. Mas o técnico, ele não abre mão dessa forma de jogar. Ele quer um time que pressione e saia de bola. Esses jogadores não têm essa característica. Não é o ponto forte deles. O Bruno Henrique consegue se adaptar a isso, o Juninho faz isso, mas não tem, evidentemente, o talento do Pedro para finalizar, para fazer gols. Então, pode o Pedro se aprimorar um pouco mais nesse quesito. Acho até que ele melhorou no ano passado, antes da contusão, ele melhorou nesse aspecto, mas ainda não é o forte dele. Você pode pegar, de repente, um centroavante como o Haaland, que é grandão e tudo, mas ele corre, ele marca, ele tem um outro dinamismo dentro do campo. Né? Ele não é, o Pedro é um cara mais de referência, de menos movimentação, mas é um jogador pesado, não um jogador leve. Ele é ótimo, ele é excelente, ele gera jogo pra caramba, ele faz gol, faz o pivô, cabeceia, ele participa bem das ações ofensivas, mas ele não tem essa característica. Então, como o técnico não abre mão de jogar dessa maneira, é evidente que em alguns momentos eles não vão jogar juntos. E sábado já foi assim. Sábado foi exatamente isso aí. O Pedro entra no segundo tempo, depois o Arrascaeta sai e tal, então isso deve acontecer. Sobre o jogo, acho que realmente o jogo de hoje é muito importante, porque se o Córdoba, o Central Córdoba não vencer, o Flamengo não precisa fazer saldo de gols. Tem que vencer a LDU e vencer o Tátira, ele está dentro. Agora, se o Central Córdoba vencer, o Flamengo precisa buscar um 2-0 na quinta-feira, pelo menos, para tomar a segunda posição da LDU. Que aí o Central Córdoba vai liderar e o Flamengo vencendo por 2-0, por exemplo, ele vai ser o segundo colocado. Então ele vai para a última rodada assim, eu estou em segundo. Para ficar em segundo, eu tenho que vencer o Tátira, porque os dois vão se enfrentar, Central Córdoba e LDU. Aí você vai fazer a conta, ver qual é o saldo de gols de um ou do outro e vai saber o que você precisa contra o time venezuelano em casa, lá no dia 28, né, no final do mês. Vamos combinar, né? Vai ser o quê? 13 dias depois, no meio da outra semana, jogo contra o Botafogo da Paraíba no Rio, como mandante, já venceu fora. Então é um jogo não é um jogo tão pesado, vamos combinar, né? Mas no meio aí tem Botafogo no final de semana e Palmeiras no outro final de semana, dia 25. Então tudo isso tem que ser pensado. É Botafogo, depois do jogo do LDU é Botafogo, Maracanã, Botafogo da Paraíba, Maracanã, Palmeiras, Allianz Parque e Deportivo Tátira. Então vencer na quinta-feira por 2 gols é importante, mas se hoje o Central Córdoba tropeçar, que é possível, hein? O Flamengo ganhou só de 1-0, a LDU abriu 3-0, não jogou bem, tomou 2 gols, tomou muita pressão. Pode ser que lá o Tátira complique o Central Córdoba e tire 1 ponto pelo menos. Aí o Flamengo só precisa vencer os 2 jogos, independentemente do placar. Então o jogo de hoje tem muita importância até na estratégia que ele vai montar. Porque se ele precisar vencer a LDU por 1 gol que seja, é diferente você pensar, tem que fazer 2. Não basta vencer por 1-0, tem que fazer saldo. Isso muda muito e a escalação pode passar por aí. Eu acho que a ausência dos dois, o Pulgar e o Alan, é seríssima, né? Porque
o Everton Araújo ele destoa muito, né? Ele fica bem aqui. O Gerson não pode jogar domingo, está suspenso, então vai jogar. Talvez a solução seja o Gerson jogar como volante, de fato. Ele vai ter que pensar na melhor maneira para montar a equipe sem esses dois jogadores que saíram machucados no primeiro tempo contra o Bahia, o Alan e principalmente o Pulgar, que é o titular, né?